Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, mais um vídeo aqui para nós. Um abraço a todos vocês por tudo. Esse vídeo vai ser rápido e objetivo. Espero que você goste, muito rápido mesmo. Vídeo de todas as manhãs aqui. Um bom dia para você que já está assistindo esse vídeo de primeira mão, que vai ser bem rápido mesmo. Mas o que eu vou falar aqui é muito importante. Vamos para uma rápida vinheta e logo em seguida eu venho para falar o que eu tenho para falar aqui. Voltei, olha só, e voltei com novos argumentos e novas indagações. Esse vídeo é para falar sobre a desreligião antes e depois da pandemia, da Covid-19, que você está vendo aqui no fundo, a gravura. Eu fiz questão de colocar a gravura aqui no fundo, para você entender que eu vou falar sobre Covid-19. É sabido de todos nós que pesquisam, que buscam, mesmo porque é uma notícia de planeta, uma notícia planetária, que o Covid-19, no período de 3 anos, essa doença aí, ela já matou quase 15 milhões de pessoas. Você encontra isso aí no Google. Quase 15 milhões de pessoas. Só aqui no Brasil, mais de 650 mil pessoas foram a óbito por conta desta doença Covid-19 ou coronavírus. Olha só, nunca uma doença matou tantas pessoas num período tão pequeno. Tem doenças que matam muito mais e vêm matando desde os primórdios da humanidade. Muitas doenças. E o câncer não é brincadeira. Também pessoas morrem de outras formas, executadas, acidentes, morrem também tragédias, catástrofes naturais, enfim, muitas pessoas, guerras. Mas falando da Covid-19, essa doença, uma doença viral, ela conseguiu fazer uma bagunça no nosso planeta em 3 anos. Uma bagunça. Mas ela fez uma bagunça tão grande que ela provou que não existe Deus nenhum em termo metafísico. Não existe nenhuma intervenção divina, espiritual, que intervém. Não existe. Por quê? Esse livro chamado de O Conto do Seu Vigário, que eu chamo de O Conto do Seu Vigário, que é a Bíblia, tem várias profecias falando de pestilências, falando disso, de futuro, de não sei o quê, de catástrofes, disso e daquilo. Mas não tem uma profecia. Nenhum profeta profetizou sobre o que a Covid-19 fez. E muito menos sobre a Covid-19. Não vem com onda pra cá, não. Não vem tentando tirar e colocar aqui na Bíblia, não. Porque foi o maior evento doentio, patológico do planeta. Pessoas no planeta inteiro usaram máscaras. Você sabe disso. E isso era para estar aqui. Era para ser uma das profecias apocalípticas. Ou então, outros profetas que profetizaram apenas futuro, mas não tem. Não adianta. Me mostre aqui uma profecia voltada ao Covid-19. Você deve tentar mascarar, né? Você deve tentar fazer aí um malabarismo. Você deve tentar colocar um contexto da mentira para tentar explicar. Não existe religioso. Não adianta colocar suas mensagens insanas aí, porque tem um monte colocando, né? Tem um cidadão aí que colocou homem, o tal de José. Ainda bem que Deus é misericordioso, senão você não estaria falando o que você está falando. Ah, é? Mas o Deus misericordioso que você acredita é esse daqui? Que mandava matar crianças? Dos amalequitas? Um Deus que fulminou Ananias e Safira, Novo Testamento, por causa de uma omissão? Que Deus misericordioso é esse, cara? Para com isso. Se esse Deus existisse, eu não estaria aqui, nem eu, nem o Jason, nem nenhum desses ateus. Talvez até nem você. Porque você deve ser cheio de erros também, porque não tem ninguém que aqui na Terra que possa dizer eu sou livre de pecados, ou de qualquer tipo de coisa ruim, que eu nem digo pecado, de coisas ruins. Então a desreligião, pessoas que saíram da religião antes da pandemia e depois da pandemia, há uma diferença muito grande. Por quê? Como eu falei, a pandemia fez uma bagunça muito grande, a ponto de templos
igrejas, aí não tem isso aqui não tem profecia falando isso não, fecharem por conta de uma doença. Ó, igrejas que faziam cultos de curas do impossível. Doenças podem ir para a igreja com fé porque Deus cura tudo. Não vi uma reunião religiosa de nenhuma denominação da face da terra curando pessoas de Covid-19. Isso é uma prova que é uma mentira. Uma grande e uma deslavada mentira. Então não me vem com conversa. Não me vem com conversa porque eu não vou engolir. Então a desreligião antes da pandemia aconteceu até menos. Muitas pessoas ainda enganadas na religião, como minha família, por exemplo. Muitas pessoas da minha família enganadas na religião. Minha mãe morreu, não conheceu o coronavírus. Meu pai já morreu depois. E muitas pessoas que morreram na religião antes da pandemia, a gente ainda releva. A gente ainda releva. Mas depois da pandemia, a religião perdeu a força. A religião caiu por terra. Você continua acreditando que, me parece, na minha opinião, na minha humilde opinião, que você não tem a quantidade de neurônios que outras pessoas racionais têm. Por conta disso, você não vai conseguir se desligar nunca. Porque você deveria entender que a pandemia matou muito mais pessoas que acreditam em deuses do que quem não acredita, até porque é um número menor. Como é um número menor, claro, por isso que não, porque senão tinha morrido do mesmo jeito. Mais de 90% das pessoas que morreram no planeta são pessoas que acreditam no chamado mundo metafísico. Será que você não vê isso, cara? Será que você não vê isso, moça, senhor, senhora? Então, antes da pandemia é uma coisa, depois da pandemia é outra coisa. Eu, por exemplo, antes da pandemia, eu já estava bem cético, já não acreditava, mas já estava realmente como ateu. Mas quando vem a pandemia, ainda me lapida mais ainda como ateu. Por quê? Porque eu vejo que não há Deus no lugar nenhum. Não. Igrejas têm que fechar. E foram fechadas no lockdown. Foram fechadas, tinha que ser fechadas. E os líderes dizendo, nós estamos fechando por conta da lei, porque respeitamos a lei. Mentira! Eles sabem que não acontece. Só a ciência podia fazer alguma coisa. Esse canal deixando claro, é 100% a favor da ciência e da vacina, viu? Deixando claro. Não deixe de tomar sua vacina, não. Se tiver que tomar, tome, viu? Não fica atrás de oração, não, senão você morre. E por que a lei realmente veio impedindo, proibindo que templos fossem abertos com aglomerações no lockdown da pandemia? Porque a própria lei sabe, quem criou a lei sabe que cura não existe. Não, sabe que essas coisas é uma deslavada mentira. Então, somente hospitais. Por que hospitais? Porque se os médicos, se a medicina não puderem fazer alguma coisa, nada mais faz. A vacina veio, muitas pessoas deixaram de morrer, claro, por conta da ciência, por conta da vacina, e agora diminuiu muito. Ainda pessoas morrem. Ainda você tem que ter precaução, tem que ter cuidado. Muitas pessoas morrem ainda. Só que tem uma coisa, a desreligião, que é sair do sistema religioso antes da pandemia, até que era difícil, mais difícil. Mas depois da pandemia não tem dificuldade nenhuma de você entender que não há nenhuma intervenção, que nós estamos sozinhos neste planeta. Em termos espiritual, não existe nada aqui. É tudo físico, cara. Se existiu alguma mente pensante aí, poderosa, que deu início a algum ciclo de vida, partícula de vidas para se evoluir, isso há milhões e milhões de anos, e já deu linha na pipa. Claro que eu não acredito. Eu acredito em evolução total da vida, surgindo aí, evoluindo, misturando células, partículas, elétrons, tudo. A mecânica quântica, ela traz muita coisa falando sobre isso. Você está aqui para defender a teoria da evolução de Charles Darwin? Não! Mas também a gente tem que observar que ele falava muitas coisas que têm sentido. Eu vivo por observar, por pesquisar, pelas experiências que eu já vivi. Então você, depois da pandemia, continuar defendendo um sistema religioso, você precisa parar para pensar muito se verdadeiramente tua mente está batendo muito certo. Porque tem gente que não consegue mais sair do sistema religioso. Aí tem um monte aqui descendo a rua. Já até bloqueei um tanto aqui. Eu bloqueei uma turma aqui. Vem com onda pra cá. Vem com conversa pra cá. Tem um tal de um Salomão que eu tive que bloquear. Então falou tanta besteira aqui.
Olha só, a desreligião, depois da pandemia, é muito fácil para quem pensa, raciocina, que não há Deus em nenhum lugar nenhum. Porque a Covid-19 veio para dar um pontapé no traseiro da religião. E não só isso, como dizia meu avô, um cascudo na religião. A religião caiu por terra. Todas as religiões da face da terra, todas caíram por terra. Mas as pessoas que continuam lá, continuam também caídas dentro da religião, porque não conseguem se reerguer na vida e entender que a pandemia mostrou que não há deuses em lugar nenhum. Tudo já mostra, a prova já é muito grande que não há deuses, principalmente nos momentos que mais os seres humanos necessitam. São os momentos de livramentos, doenças que vêm para destruir pessoas, tantas coisas. Isso já é prova total que não existe Deus em lugar nenhum. Quando uma criança é abusada, violentada, uma mulher, uma pessoa inocente é executada, não há Deus em lugar nenhum. Isso já é uma prova. Se isso não for prova, o que é prova para você? Aí vem a pandemia e faz essa bagunça, infelizmente, matando pessoas, muitas pessoas, e principalmente pessoas religiosas. E outra coisa, pessoas de renome, ganhadoras de almas, morreram por conta da pandemia. Acreditando em curas, um monte de religioso dizendo Deus já está agindo, Deus já curou, Deus vai curar, a gente está orando e nada resolveu. Morreram. E pessoas que tiveram imunidades altas e conseguiram chegar na medicina antes, conseguiram também tomar vacina, não morreram. E quantas pessoas foram infectadas no mundo inteiro e ainda estão sendo. Então a pandemia veio justamente para dizer, religião é uma farsa, religião é uma mentira. Só fica na religião quem não raciocina. Essas palavras poucas e objetivas de Antônio Galvão, para não ficar sem vídeo, hoje, para vocês aí, eu agradeço sempre pelo apoio, fico por aqui com esse vídeo, e eu sei que eu vou voltar, e volto com novos argumentos. Quero dizer para você que torce o tempo todo religioso, para que eu venha adoecer, para que eu venha morrer, para que um dia eu não volte, mas saiba que os meus vídeos de Fui Mais Volto vão ficar aí, ó, muitos e muitos anos, se caso eu morrer, acontecer qualquer coisa comigo. Acredito que não, porque eu tenho muita saúde e eu me cuido muito, mas não estou livre, não sou melhor do que ninguém. Um abraço, fiquem na paz. Antônio Galvão, pilastra da verdade. Eu fui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau.